Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma conversa sobre temas de direito processual do trabalho. Nessa gravação, a gente vai tratar sobre jurisdição e competência do Poder Judiciário do Trabalho, naturalmente. Começando por jurisdição, vale a pena a gente relembrar o que se trata isso. Esse é um termo que menciona o poder de aplicar o direito. É um poder que é atribuído no Estado Democrático de Direito ao Estado, mas em específico, e no direito brasileiro, ao Poder Judiciário, então ao poder exercido por intermédio da figura do magistrado ou da magistrada. E temos duas categorias ou dois tipos ou duas formas de se exercer a jurisdição voluntária e a chamada contenciosa. A jurisdição, que é chamada de voluntária, ela tem lugar quando as partes que provocam o Poder Judiciário, solicitando que ele aplique o direito, não estão em litígio. Elas concordam sobre a forma como o interesse deles precisa ser satisfeito, mas, por algum motivo, naquele assunto específico, a lei determina que seja necessário passar pelo Poder Judiciário. Um exemplo disso no âmbito trabalhista é acordo extrajudicial. Empregador e empregado terminam um contrato de trabalho e celebram um acordo ali que estipula como que eles devem solucionar ali débitos que existam entre eles. Isso é possível, mas esse acordo precisa ser homologado em juízo. E, então, provocar o Poder Judiciário nesse sentido é um exemplo de jurisdição voluntária. Um outro ponto dessa categoria, um outro contexto em que ela se dá é quando alguém provoca o Poder Judiciário sem sequer haver uma parte adversa. Acontece em casos em que a liberação de algo, autorização para algo, levantamento de um dinheiro, por exemplo, depende de autorização judicial. Então, é preciso que a parte vá a juízo, peça um alvará, o juiz analisa se está tudo correto, se os requisitos para aquela situação estão todos atendidos. Se for o caso, ele concede um alvará, dá a liberação para aquela pessoa fazer o que ele precisa fazer. Isso também, quando é imposto pela lei, é uma das formas de exercício de jurisdição voluntária. Falando especificamente sobre o acordo extrajudicial, ele merece um pouco de atenção a mais, no nosso caso, porque é uma inovação na CLT, foi inserido nesse diploma normativo em 2017, por meio da inserção dos artigos 855B a 855E. São artigos que foram colocados no intervalo ali do 855 e do 856. Nesse conjunto de dispositivos normativos, está dito que o procedimento de homologação do acordo extrajudicial se dá por uma petição conjunta entre empregador e empregado. A apresentação dessa petição suspende a prescrição, que é o prazo de exercício da pretensão pelas partes de uma relação trabalhista para pleitear uma da outra algum crédito dessa natureza que ainda esteja em aberto. Mas, então, com a apresentação do pedido de homologação do acordo, a prescrição fica suspensa e volta a correr só depois que esse pedido for julgado. E é obrigatório que cada uma das partes esteja representado por advogados diferentes. O empregador não pode estar sendo assessorado nessa situação pelo mesmo advogado ou advogada que o empregado ou a empregada. Segundo a CLT, segundo esses artigos colocados, né, na norma, apresentada a petição no prazo de 15 dias, o juiz tem que analisar. Se ele entender que está tudo certo, ele já pode homologar de uma vez. Se ele entender necessário, ele pode designar uma audiência. Isso pode acontecer quando, por exemplo, o juiz queira questionar o empregado, por exemplo, de
dos motivos para ele fazer as concessões que estão colocadas ali naquele acordo. Em muitas situações, os magistrados gostam de ter um contato com as partes para avaliar se elas estão realmente decidindo aquilo de maneira livre, se está havendo algum tipo de engano ou coação. Nesse caso, não há problema algum, a audiência pode ser designada e realizada a audiência, o juiz vai, aí sim, avaliar os termos do acordo, vai ouvir as partes e homologa e decide por homologar ou não o acordo. Quando se fala de acordo que chega ao judiciário, há quem sustentasse, né, sobretudo no âmbito trabalhista, antes da inserção desses artigos na CLT, havia quem sustentasse que a decisão de transação é exclusiva das partes e que não caberia ao Poder Judiciário deixar de homologar um negócio jurídico dessa natureza. Que caberia ao Poder Judiciário apenas avaliar se há alguma ilegalidade gritante ou se está havendo algum vício de consentimento. Não caberia ao Poder Judiciário avaliar o equilíbrio e a justiça dos acordos. Acontece que nesse acordo extrajudicial e a homologação da qual a validade desse acordo depende, as regras estipuladas para ele contêm, entre elas, a expressa autorização para que o juiz deixe de homologar o acordo, se assim ele entender pertinente. Referindo ao artigo 855-E, então, pelo menos no âmbito trabalhista, coloca fim a essa tese de que tipo de liberdade o Poder Judiciário tem de avaliar e de decidir ali sobre um acordo elaborado pelas partes fora do judiciário, que chega ali apenas para ser homologado. Bom, antes da gente falar da jurisdição contenciosa, que vai nos ocupar mais tempo e que vai demandar da gente, inclusive, outros vídeos nos quais a gente detalhará os aspectos de procedimento contencioso trabalhista, vale a pena a gente mencionar a jurisdição extrajudicial. A jurisdição não é monopólio do poder público, ela é atribuída, a princípio, ela é atribuída pela lei, pela Constituição, preferencialmente ao poder público e, em específico, ao poder judiciário, mas há a possibilidade de se aplicar, ou, digamos de outra forma, há pela lei a atribuição desse poder de dizer o direito a entidades para certas situações, mesmo fora do judiciário. Eu me refiro aqui, em inicial, às comissões de conciliação prévia, figuras específicas do direito do trabalho, voltadas apenas para análise de questões de cunho trabalhista e com competência para apenas promover a conciliação. Essas comissões elas não podem avaliar, elas não têm o poder de dizer quem está certo ou quem está errado, mas elas têm o poder de propiciar a conciliação das partes, firmar ali, acompanhar a negociação de um acordo entre empregado e empregador, e uma vez esse acordo estando fechado na comissão de conciliação prévia, ele resolve ali o litígio entre aquelas partes. Então, essas comissões não avaliam quem tem direito previsto em lei, mas elas, ou através delas, um litígio pode ser finalizado. Essas comissões elas foram instituídas pela Lei 9958 em 2000, que também inseriu artigos na CLT, artigos 625A a 625H, que, em linhas gerais, dizem que empresas e sindicatos podem criar essas comissões de conciliação prévia, que precisam ter uma composição paritária, ou seja, ser composta por representantes de empregados e representantes dos empregadores em mesmo número. A ideia é que essas comissões conciliem conflitos individuais de trabalho e elas podem ser criadas
se não por empresas isoladamente, mas por grupos de empresas ou mesmo por grupos de sindicatos. Uma maneira de se economizar custos e de se otimizar a atuação dessas entidades. Se a comissão for instituída no âmbito de uma empresa, ela tem que ter, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros. Metade deles indicados pelo empregador, outra metade eleita pelos empregados por eleição secreta, fiscalizada pelo sindicato. Nessa comissão estabelecida dentro das empresas, é preciso ainda que haja suplentes no mesmo número dos representantes titulares, e esses representantes têm mandato de até 1 ano, permitida a recondução, sejam os titulares, sejam os suplentes. Escolhido para ser representante empresarial ou dos empregadores nessa comissão, ou eleito pelos empregados para isso, a condição de membro da comissão perdura por 1 ano, pessoa podendo ser reconduzida sucessivas vezes. Aquele empregado que é eleito pelos colegas para fazer parte dessa comissão, a partir do momento que ele se candidata, ele se candidata a ser, né, ele se propõe a ser eleito pelos colegas como esse membro, como membro dessa comissão, ele passa a ter garantia de emprego que perdura até 1 ano depois do final do seu mandato. Significa que ele não pode ser demitido sem justa causa. Ele só pode perder o emprego se pedir para sair ou se cometer uma falta grave. Essa garantia de emprego é para permitir que esses membros eleitos pelos empregados possam atuar nessa comissão com bastante desenvoltura, né, sem receio de serem pressionados pelos empregadores ou de desagradarem os empregadores na sua atuação e acabar perdendo o emprego. A jurisdição contenciosa, por outro lado, a gente vai verificá-la nas situações em que há litígios, que então vão demandar a análise por uma autoridade alheia àquele conflito, uma autoridade imparcial, que não tem envolvimento com nenhum dos dois lados, que vai ouvir os argumentos de cada um deles, examinar a lei e avaliar e decidir quem tem razão naquela disputa. A prestação jurisdicional contenciosa, ela demanda ou uma decisão constitutiva que cria uma nova relação jurídica ou extingue uma relação jurídica, declaratória, que é um provimento que reconhece a existência ou inexistência de uma certa situação com impactos jurídicos, a possibilidade de provimento condenatório, quando se analisa que se conclui que alguém deve a outra parte, portanto, precisa fazer esse pagamento, é condenado a tanto. Provimento mandamental surge nas obrigações de fazer ou de não fazer. Então, a prestação jurisdicional é no sentido de criar mecanismos de coerção para que a pessoa, então, faça o que tenha de fazer ou se omita naquilo que realmente ele tem a obrigação legal ou contratual de não fazer. E o provimento de execução acontece quando já se tem um direito previamente delimitado, não há necessidade de uma análise que condene alguém, que reconheça a existência da dívida, que condene alguém a pagar, mas, apesar do reconhecimento da existência, da liquidez e certeza de um crédito, o devedor continua se recusando a cumpri-lo voluntariamente. Então, o provimento de execução ele já parte direto para os meios de coerção, os meios que vão levar o devedor ao cumprimento da obrigação compulsoriamente, já que de forma voluntária ele não se mostra disposto. Quando a gente fala em jurisdição, a que é reconhecida em lei no Brasil se limita ao território nacional. As autoridades que recebem poder de dizer o direito, poder jurisdicional, elas podem, assim, atuar dentro do território brasileiro, que a jurisdição é atribuída por lei e a nossa lei só vale no nosso país.
Isso faz com que entes de direito público externo, ainda que atuem no Brasil, mas representando pessoas jurídicas de outro país, é o caso das embaixadas, consulados e representações diplomáticas, elas tenham imunidade de jurisdição. Ou seja, embora elas possam até atuar no Brasil, como elas se ligam a entidades exteriores, elas estão fora da jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, fora da jurisdição das entidades brasileiras. Isso faz com que as entidades jurisdicionais do nosso país não possam condenar, não possam julgar litígios que envolvam esses entes de direito público externo. Um ponto relevante de se destacar quando a gente começa a falar, então, da jurisdição contenciosa é que existe uma forma dela ser prestada fora do Poder Judiciário. Vimos a jurisdição voluntária, extrajudicial, se desenvolvendo a partir das comissões de conciliação prévia, mas temos também a jurisdição contenciosa, quando há um litígio, quando as partes discordam da forma como a disputa entre elas deve se encerrar. Normalmente, na maioria das situações, essa jurisdição contenciosa se resolve, ela é entregue ao Poder Judiciário, mas os tribunais arbitrais no Brasil também têm esse poder. A arbitragem, o procedimento arbitral, ele é regulado em detalhes pela Lei 9307, de 1996, e muito se discutia se o procedimento arbitral se estenderia também a litígios envolvendo créditos trabalhistas. Porque o artigo 1º da Lei 9307 diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E se entende que o crédito trabalhista, ou melhor, que o direito trabalhista, ele é um direito indisponível. E baseado nisso, já que a Lei 9307 não entrava em maiores detalhes sobre esse aspecto, a doutrina e jurisprudência, pelo menos majoritárias, concluíam que não se podia levar à arbitragem a solução de litígios na seara trabalhista. Embora houvesse ali uma corrente minoritária que pontuava que o direito trabalhista em si é indisponível, mas o crédito patrimonial decorrente de um direito trabalhista, sobretudo o empregado pode abrir mão. O empregador, com certeza, mas o empregado também poderia abrir. Tanto que ele pode optar por não propor ações cobrando seu crédito patrimonial trabalhista, crédito decorrente de um direito assegurado em lei. Então, por exemplo, todo empregado tem direito a férias. As férias, elas demandam pagamento, elas precisam ser remuneradas. Então, o empregado ele recebe, inclusive antecipadamente, para poder fruir os seus dias de férias. O direito a férias é indisponível. Um empregado pode ser contratado e firmar uma cláusula de renúncia às férias. Mas se concretamente ele não recebe o pagamento relativo a esse direito, nada o impede de não cobrar em juízo isso. Ou até de propor uma ação e, em juízo, fazer um acordo, que, a partir de 2017, passou a poder ser feito até extrajudicialmente. Então, havia também essa corrente que pontuava, olha, o crédito ele é transacionável, a questão, o reflexo patrimonial do direito trabalhista ele é transacionável. Então, as pessoas poderiam levar para a arbitragem a discussão em torno deles. Mesmo assim, apesar de ser uma tese com bastante fundamento, ela não ganhava muito espaço no âmbito trabalhista, até que, com a reforma de 2017, o que era uma tese minoritária passou a ser a regra, porque a CLT recebeu o artigo 507-A, que fala com clareza expressa e explícita da possibilidade de se levar para a arbitragem certos litígios trabalhistas. Vamos dar uma olhada no artigo, depois eu volto a explicar um pouco melhor. Diz ele que os contratos individuais de trabalho
cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos da Lei 9307. Notem que esse artigo 507-A não coloca a arbitragem como de possível aplicação em todo e qualquer litígio trabalhista, mas ele passa a ser uma opção à escolha do empregado. O empregado é que vai definir se ele prefere levar o litígio dele para a arbitragem ou para o Poder Judiciário do Trabalho, e mesmo assim é preciso ser um empregado cujo contrato de trabalho preveja a ele uma remuneração superior a 2 vezes o limite do limite máximo para os benefícios da Previdência Social. Esse limite eu não vou comentar nesse vídeo, porque ele aumenta. Qual é o valor dele? Porque ele é alterado todo ano, e pode ser que você esteja vendo esse vídeo em um momento distante do momento em que eu estou gravando, quando o valor já possa ter sido, inclusive, alterado. O que eu posso te dizer é que é muito simples descobrir esse teto. Basta você ir nos buscadores da internet, no Google, por exemplo, pesquisar lá, limite atual dos benefícios do regime geral de previdência social. A primeira resposta já vai te indicar essa resposta, já vai te indicar esse valor. Você pega ali e vê, multiplica por 2, você vai saber que tipo de empregado, com que tipo de remuneração pode optar por levar as suas discussões daquele pacto para a arbitragem. Já digo de antemão que é uma menor parte dos contratos. O limite da previdência, ele já é um valor que raros contratos de trabalho prevêem uma remuneração, mas se a gente precisa ter um contrato que prevê uma remuneração dobrada, é um conjunto realmente muito pequeno de contratos de trabalho hoje no Brasil que estão nesse patamar remuneratório, que podem então ter as suas demandas resolvidas pela arbitragem. Mas não é porque esse artigo se aplica a uma menor parte dos contratos de trabalho que ele deixa de ter uma importância para ser mencionado nessa nossa conversa de agora. Afinal de contas, esse artigo solucionou, ainda que em parte, a discussão no campo doutrinário, que havia no campo doutrinário, sobre aplicação de arbitragem em demandas trabalhistas. Como eu disse, a maioria da doutrina defendia que não, mas havia uma dissensão doutrinária e jurisprudencial, e agora a regra é bastante clara. No contrato cujos detalhes a gente viu no artigo 507-A, a solução do litígio eventualmente surgido pode se dar na arbitragem. Para os demais contratos, portanto, a arbitragem não é uma possibilidade de solução de conflito. Esse empregado, né, que recebe o dobro do limite de benefícios da Previdência, ele foi chamado pela doutrina como um empregado hipersuficiente. Ele tem um nível remuneratório muito alto, o que lhe permite ser melhor assessorado, contratar advogados para tirar as suas dúvidas e ajudá-lo na solução dos seus litígios. E, em razão disso, a reforma trabalhista previu, em mais de um ponto, a possibilidade desse trabalhador hipersuficiente negociar mais questões em torno dos seus direitos e, inclusive, escolher se ele quer uma eventual discussão com o seu empregador resolvida pelo judiciário ou na arbitragem. Ok. Se aquele pequeno grupo, então, de contratos ou de litígios naquele pequeno grupo de contratos pode ser resolvido pela arbitragem, todos os outros, se não houver uma solução pelas próprias partes, é necessário, então, a intervenção do Poder Judiciário. Agora, a gente precisa avaliar, agora que, então, notamos, né, a jurisdição trabalhista, os seus limites, o seu âmbito de incidência, a gente precisa avaliar agora um conceito que é complementar, que é o da competência. O poder de solucionar litígios trabalhistas, em certo modo, está com a arbitragem. Quando se fala de solução pelas próprias partes, existe ali a comissão de conciliação prévia, mas, fora da arbitragem e dentro do âmbito contencioso,
está, né, inserido, está dedicado ao Poder Judiciário do Trabalho, mas fica a dúvida complementar agora, seguinte: qual dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário do Trabalho vai julgar o quê? A dúvida agora é dentro do próprio Poder Judiciário, há várias varas do trabalho, há diferentes instâncias, e cabe a cada um desses órgãos que tipo de ação, ou não diria que tipo, mas as ações de que localidade? Porque nós temos varas do trabalho em Belo Horizonte, por exemplo, e varas do trabalho em Manaus. Você que mora em Belo Horizonte, trabalhou em Belo Horizonte, se você tiver um litígio trabalhista, você terá de levar para a cidade onde você mora, para uma vara do trabalho da cidade onde você mora, ou para uma vara do trabalho que está em outra cidade, na sede do seu empregador. Como que se organiza a jurisdição do Poder Judiciário Trabalhista, né? Quais dos seus órgãos vai receber quais demandas? Bom, então, como eu disse, essa já é uma análise que toca no ponto da competência dos órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, e isso começa a ser descrito no artigo 114 da Constituição, com mais detalhes dentro da CLT. Só que eu vou falar isso num vídeo à parte. Já está chegando perto da nossa meta de 30 minutos. Eu vou parar aqui, fazer um intervalo, e na segunda parte da nossa conversa a gente trata da competência. Combinado? Obrigado pela atenção. Até a próxima gravação.